Antes do início do capítulo, temos uma fantástica capa colorida com destaque ao paralelo óbvio entre as asas do Rei dos Piratas e as asas do futuro Rei dos Piratas. Quando eu falava que o Sanji ia despertar o Haki do Rei, era chuva de esculacho. Agora, tá muito fácil apostar que em breve isso vai acontecer. Enfim, capa linda, cara, a arte do Zoro e do Sanji estão simplesmente fantásticas. O Luffy saltitante com a pose clássica de Nika, a Nami sendo linda como sempre e os outros Mugiwaras espalhados pelo corpo de seu capitão. Simplesmente a melhor tripulação pirata que esse mundo já viu, mas nesse capítulo eles ganham um adversário à altura. Que são os Piratas Rocks, cara? O capítulo se inicia com a tripulação das guerreiras K-pop, mais conhecidas como as Piratas Kuja. Antes da grande era dos piratas começar, no mesmo período em que os Rocks dominavam os mares, elas eram idolatradas ao redor do mundo como um grupo de idols, tal como indica o título desse capítulo. Homens eram espancados com prazer, a própria marinha não sabia o que fazer, enquanto as mulheres de Amazon Lily roubavam tudo por onde passavam, principalmente os corações das pessoas. E dentro dessa tripulação, a paixão circulava pelo ar. As Cobra Yudá parecem ser exatamente as mesmas que até hoje carregam o perfume Yudá, o lendário navio das Kuja, que naquela época, 44 anos atrás, era liderado por Gloriosa, que alguns anos depois vai se juntar aos Piratas Rocks e também é a mesma anciã que a gente vê no arco de Amazon Lily. E antes que me perguntem, eu já quero deixar isso bem claro, sim, ela encolheu, tá? O Oda tem uma maneira bem evidente de estabelecer personagens mais velhas. Ou ela fica linda porque tudo deu certo, tal como o exemplo da Shaki, que encontrou o seu amor, ou ela aumenta para os lados e dá uma rebaixada. O que o Oda quer dizer aqui, né? A frustração de uma paixão não correspondida é dura. A felicidade de ter o amor da sua vida ao seu lado reflete na sua aparência e no seu futuro. Mas agora a gente está falando do passado e a Gloriosa era um espetáculo, admirada por todas suas companheiras e que recebe uma grande quantidade de cartas de admiradores ao redor do mundo. Mas é pouco se comparada à popularidade de Shaki, a estrela do momento, capaz de superar a própria Gloriosa em beleza. A quantidade de mensagens apaixonadas que ela recebe parece até o Chopper no Guard Point, uma loucura sem tamanho. E antes de falar da futura esposa do Rayleigh, tem outra personagem que merece muito a nossa atenção. E eu achei legal demais a gente ver pela primeira vez a Tritoma nesse flashback como uma pirata Kuja. Pra quem não se lembra, ela foi revelada pra gente no SBS do volume 109. Ela é a imperatriz de Amazon Lily que reinou entre a Shaki, que deve assumir alguns anos depois desse flashback, visto que ele se passa mais ou menos 44 anos atrás, e em God Valley, há 38 anos, a Gloriosa já fazia parte dos Piratas Rocks. Será que ela foi tomada através de um Dave Backfight? Enfim, a Tritoma foi imperatriz de Amazon Lily entre a Shaki e a Boa Hancock. A notícia triste é que o motivo da entrada da Boa Hancock no lugar da Tritoma é que há 13 anos atrás, ela, diferente da Gloriosa, da Shaki e também da Hancock, não resiste à doença do amor e simplesmente morre, sendo assim sucedida pela atual imperatriz de Amazon Lily, que inclusive começou a governar lá com apenas 18 anos. Inclusive, a Tritoma é a famosa mãe do Luffy, só o Oda que não sabe ainda. Mas o que importa agora é que no passado, as Piratas Kuja notam a aproximação de um navio inimigo. Quando Oro Jackson irrompe nas páginas do mangá, apesar de tantas beldades ali presentes, a primeira coisa que meu olho, captou assim e não saiu mais foi exatamente o ovo do Roger. Parece brincadeira, parece piada, mas não é não, tá? Porque o que a gente tá vendo aqui agora é um absurdo. Essa é a aparição mais antiga que a gente tem do ovo do Roger, e presta atenção nisso. Há 25 anos, quando eles chegaram em Laugh Tale, o ovo ainda estava lá. Ou seja, se o flashback atual é de mais ou menos 44 anos atrás, os caras simplesmente navegaram por mais ou menos 20 anos com um ovo colossal ocupando uma parte gigantesca da popa do Oro Jackson. Será que este elemento, que figura há 2 décadas no mesmo local do ovo do homem que foi conhecido como Rei dos Piratas, vai ter alguma importância? Tem gente que tem coragem de olhar no fundo dos meus olhos, tá? E me dizer que o ovo do Roger não vai ter importância. Beleza, pô, com certeza. Assim como o Sanji não vai ter Haki do Rei. Goldie Roger, o homem que ainda se tornaria o Rei dos Piratas, simplesmente aparece bradando para que as Piratas Kuja se rendam e entreguem a vice-capitã Shaki.
A gente sabia que ele tinha um torturador no bando, mas não que ele era um sequestrador de mulheres. A moral do Roger nesse capítulo vai ser um pouco abalada. A solicitação é recebida com protestos, principalmente de Gloriosa, que revela sua paixão por esse homem. E foi por isso que ela e Astuce discutiram no capítulo 1096, porque a cientista era apaixonada por Edward Newgate e estava atrás dele. E Gloriosa era apaixonada por Roger e por isso estava tão ansiosa para encontrá-lo em God Valley. Mas quando a estrela do momento sai de sua cabine, esquece. O mundo para só para ela. Alguém disse que cada movimento que ela faz é sedução. Quando ela aparece, as flores murcham, os pássaros esquecem suas canções e as pessoas brigam entre si. Até o mais forte dos homens continua a se envergonhar diante de sua beleza. Muita atenção aqui, tá? A personagem com o feito mais absurdo de One Piece. O Haki da rainha, mano. Com sua mera presença, a Shaq derrotou completamente a tripulação do Rei dos Piratas e colocou o Roger de cara no chão. Ela ignora todos os bundas rachadas e parte pra cima de Gaban com uma fala mansa que amolece o coração do homem. Deu a impressão de que ele nessa época aí já era conhecido pelo seu canhão. Enfim, Shaq o derrota com um poderoso chute. Muito legal ver que a maneira dela de lutar é super semelhante à da Hancock. Então a atual imperatriz de Amazon Lily deve ter aprendido suas técnicas de chute com a Shaq. Talvez seja algo que se passe de geração em geração através ali das imperatrizes de Amazon Lily. E aquela que logo iria se tornar a próxima faz Goldie Roger tremer. Ele prepara uma espécie de, Camussari de Chernobyl e simplesmente declara seu amor pela inimiga à sua frente. Eu achei muito engraçado, cara. O Roger tava se cagando ali, segurando a espada todo. Irmão, eu te amo, Shaq. Mas a gente tem que ser justo e entender o Roger. Nesse quadro aí, cara, acabou. Pô. Tá entregue, morto o Gold Roger. Tá muito calvo, inclusive, nesse take. Ele toma uma aula de sedução da Shaq, que fala que se sente do mesmo jeito, mas não vai virar a posse de ninguém. Gloriosa vem desesperada declarando seu amor, mas Roger simplesmente mete o louco máximo e fala pra ela sair da frente dele pra ele poder ver a Shaq. Simplesmente cinema, pô. Sendo super sincero, tá? Esse é um lado do Roger que eu nunca esperava ver e eu não imaginei que poderia ser tão engraçado. Cara, simplesmente um gadão sendo recusado. Agora a gente começa a fazer o paralelo aí, né, entre Gold Roger e Sanji. Aqui do Rei vem. Simplesmente um jovem nos mares em busca de tesouros e romance. E eu gosto muito mesmo quando Oda distancia a personalidade do Luffy e do Roger. Eles têm semelhanças gritantes, paralelos óbvios, mas cada um é cada um. E esses momentos em que a gente está tão próximo ali do Gold Roger humano, né? Não do Gold Roger lenda, mas do Gold Roger pessoa, indivíduo, a gente consegue perceber a diferença entre ele e o Luffy. Agora, o Rayleigh, sendo o único que ignora a Shaq, é o único que recebe a sua atenção. A atenção é essa que vai iniciar o relacionamento entre os dois, que se mantém vivo até os dias de hoje. E aqui a gente precisa falar sobre aquilo. Estamos 44 anos no passado e o Mihawk tem 43 anos. Será que essa piscadinha seduzente aí da Shaq foi a fagulha para o nascimento do melhor espadachim do mundo? Essa teoria de 2021 continua interessante, vale muito a pena checar, mas também mencionar que no capítulo 515 é dito que as mulheres de Amazon Lily só dão luz a meninas, mas não poderia ter uma variante tipo o Ganondorf, que é o único homem que nasce em Gerudo? Eu acho que poderia ser uma parada interessante do Oda brincar aí e trabalhar. Enfim, eu fiquei um pouco encucado como a data é tão precisa para essa teoria. Enfim, Gloriosa é linda, Shaq é ainda mais, e o Luffy não vai ficar com a Hancock, vai ficar com a Margaret. E falando no Luffy, seu avô se aproxima enquanto Gloriosa saqueia todo o ouro Jackson. E o Roger pede para sua tripulação tirar fotos para que eles possam vendê-las por um alto preço. Cinema, mano, sensacional. Roger se prepara para zarpar, mas Shaq, que o conhece, o alerta que aquele é o navio do Garp, então sua expressão muda, revelando uma questão pessoal contra o marinheiro e ele parte pro confronto. Destruam eles. Pirata Gold Roger, futuro rei dos piratas, pai do Ace. Vice-almirante da marinha Monkey D. Garp, futuro herói da marinha, avô do Luffy.
e é impossível não ver o rosto de seus familiares nesses dois painéis. Vale notar que no capítulo 498, a Shaki comenta que era perseguida pelo Garp, assim como a gente pode ver nesse capítulo. Mas será que era devido à sua beleza? Será que era da mesma maneira que Gold Roger meio que a perseguia? Tomou um furão de olho lendário do Rayleigh, diga-se de passagem, né? Eu acho que nesse sentido o Garp é mais parecido com o Luffy, até por isso as Piratas Kuja fogem quando o Garp chega. Porque se ele fosse tipo o Roger, cara, ia tomar um pau igual o pirata tomou, pô. Garp claramente mais compromissado com o trabalho e seu dever ético para com o cidadão. Enfim, muito legal a gente ver o flashback do período que a Shaki comenta há mais de 600 capítulos atrás. Garp voa com um punho meteórico e Roger parte com um Aramitama, que significa alma selvagem e no shintoísmo é um dos aspectos que formam uma divindade, a representação da força e violência de um espírito. E na moral, eu não sei se o Oda quis dar uma noção de igualdade ali, de equilíbrio nesse momento, mas se ele tentou, não conseguiu. Pelo menos pra mim não funcionou, tá? O Garp tá indo de mãos nuas, com uma expressão de determinação no rosto, enquanto simplesmente tanca com o abdômen um ataque nomeado de Gold Roger exalando Haki, que por sua vez está empunhando uma Saijou Osamono, uma espada de mais alto grau, e tomando um socão absurdo na cara de palhaço. Pra mim, nesse clash tá, cara, respeito absoluto pelos dois, mais moral elevada pro Garp, que num mundo com Shebek usando espada como se fosse um canhão, Roger tendo uma lâmina lendária e o Barba Branca com a paramécia mais forte e a Mura Kumogiri, encara os malucos mais fortes do mundo com as mãos nuas. Esse painel foi pesado e ainda tem gente, vocês sabem quem, para dizer que o Garp é bucha e farsa. Vocês também enxergaram esse painel da mesma maneira que eu? Porque pra mim parece claro, pô, o Roger tá tomando um socão na cara e tá dando uma espadada ali no abdômen do Garp que não vai dar nada. Inclusive as Kuja fugiram do Garp, mas espancaram o Roger, né? Inclusive um Roger cheio de monstro na tripulação e o Garp lotado de bucha no navio. Essa foi só pra brincar um pouco, né? Porque o Roger tem esse ponto fraco que o Garp não teria. Vantagem pro Garp então, né? Bom, mas deixa aí nos comentários o que você teve de percepção desse momento. Será que eu fui muito tendencioso pro lado do Garp? Me diz aí. O que importa é que a gente está vendo pela primeira vez um vislumbre, um momento em que Monkey D. Garp e Gold Roger se enfrentam. Esse momento, esse instante, esse painel é simplesmente lendário. No bar da ida vemos que Loki está aprontando. O gigante que o salvou pensou duas vezes antes de fazer isso e então levou um esporrão muito bem dado da Ida. Muito importante a gente ver como ela é uma mãezona absurda e tem um grande carinho pelo Loki, que é só uma criança. Isso me faz pensar cada vez mais que ela é de fato a moça-san e consegue reconhecer no garoto um coração gentil. Infelizmente, ele já está muito traumatizado pelos primeiros anos de sua vida e não sabe reconhecer o amor. A Ida convida ele pra morar com eles, Hairujin protesta e o Loki, cara, tem que lavar essa boca suja de sabão, né? A mãezona continua sendo uma querida e a Mato, que é a atual bartender desse estabelecimento, até chora por ela. Para as crianças o julgamento é muito simples, né? O Loki é um menino mau. Todo adulto tava falando isso e ele fala várias maldades, mas a gente que tem a visão mais ampla do cenário sabe que não é bem assim, né? Que é uma pena ele ser tão traumatizado a ponto de não reconhecer ou pelo menos não conseguir assumir o amor do próprio pai ou o carinho de uma outra pessoa, como é no caso da Ida. É uma coisa que simplesmente e infelizmente não entra na cabeça dele. Mas tem uma coisa que entra na cabeça dele e é a idolatria que ele tem pela liberdade de Rox de Shebek, que mais à frente eu vou mencionar como é diferente da do Luffy, mas essa breve menção me faz acreditar que o Loki vai nutrir uma admiração real, profunda e genuína por Monk D. Luffy quando entender a verdadeira liberdade que ele é capaz de expressar e também ter uma mudança ali no seu conceito de Nika. Não vai ser só Deus da destruição, mas também um Deus da libertação. Enfim, todo momento que Shebek ia recrutar o Harold, o Loki aparecia para se candidatar ao posto do pai, sempre sendo recusado. E o interessante é que o motivo para o convite do Rox é ainda maior do que a gente pensava, como a gente vai ver mais à frente, porque agora
somos jogados na Ilha Ratinosso, tempos após os Piratas Rocks dominarem a área após enganar o governo mundial. E de cara, uma figura misteriosa rouba a nossa atenção. Achei o design do Silver Axe espetacular, mas o que mais me chamou a atenção é que ele provavelmente tinha a Akuma no Mi do Uruji, que lhe permite converter o dano recebido em força física, o que resulta na expansão dos músculos e no aumento do tamanho do seu corpo. Ele era tipo eu e virou o John Cena em 2 segundos. Vi uma galera questionando também, né? Será que o machado dele é uma lâmina negra? Será que é uma Kokuto? Então, eu tenho pra mim, tá quase certeza, que o Silver Axe tem um machado prateado. Mas a cor do seu nome também pode ser uma alusão a outro elemento dele, tipo o cabelo prateado, né? Ainda não dá pra saber, mas se fosse, seria como o do Smoker. Mais um Nepo Baby? Achei muito curioso o destaque que o Oda deu nesse personagem, né? Me deu a impressão de que ele vai ter alguma participação especial nos Piratas Rocks, até porque na última página ele ainda não está presente como parte da tripulação, o que é bem curioso. Então aqui vai minha breve teoria sobre ele, já que o design me lembrou uma mistura do Zephyr, né? O Almirante Z com o Smoker. O Silver Axe é um marinheiro disfarçado. Depois do Shebek matar um almirante, é óbvio que a marinha tomaria providências contra esse pirata. É dito que ele é um Yakuza, mas eu não me surpreenderia se tudo isso não passasse de uma fachada. Isso poderia até justificar como o Kong, no capítulo 1096, fica sabendo da intenção do Shebek de ir para God Valley antes mesmo dos próprios piratas em Ratinosso. Tem algum informante ali dentro e provavelmente é o Silver Axe. Inclusive, outro detalhe que chama muita atenção em seu design é o elemento X, né, presente em seus óculos, no peito e até no queixo, exatamente como Diaz Drake, que é um marinheiro disfarçado de pirata, infiltrado em uma poderosa tripulação. Seria Silver Axe pai de Diaz Barrows, avô de X Drake mais um Nepo Baby? Inclusive, o Diaz Drake é introduzido pra gente segurando um machado, mas outro ponto que eu quero mencionar aqui é que a recorrência do X também relacionado ao Silver Axe é porque X em inglês se lê como X. Então a palavra tem o mesmo som da letra e por isso se conecta tanto ao personagem. Uma coisa me parece certa, tá? O Oda ainda vai dar alguma importância pra ele, seja no flashback ou no presente. Até porque, especificamente, esse Pirata Rocks nunca foi mencionado como morto, apesar de todo mundo achar que, ó, era esse bizarro aí. Será que o Silver Axe pode ser o homem da cicatriz de queimadura? Vale lembrar que o Ochoco estava vivo e estava lá em Ratinosso. Eu, particularmente, se não achasse que ele tem a fruta que pertence hoje ao Uruji, eu diria que ele tá vivo por aí, cara. Mas independente disso, o interesse no personagem, agindo no passado ou no presente, continua mesmo. Breve headcanon, quando a gente estiver lá em God Valley e estiver rolando a porradaria histórica entre Rox the Shebek, Gold Roger e Monkey D. Garp, a gente vai ver o Silver Axe traindo a tripulação dos Rocks e indo pro lado da marinha. Os últimos detalhes que valem a pena mencionar aqui são os seguintes. Primeiro, que seu nome é Ki-Oh e sua descrição de Yakuza mafioso é exatamente a mesma usada para o Shiki no capítulo anterior. E logo somos informados que ele é o rival do Leão Dourado. Leão Dourado, Machado Prateado, né? É uma rivalidade que já dá pra ver que é tipo Romário e Edmundo, Messi e Cristiano Ronaldo. A rivalidade existe? Existe. Mas um é superior ao outro, tanto que ninguém fala que o Shiki é rival do Silver Axe, falam que o Silver Axe é rival do Shiki, já o Shiki é rival de Sengoku, Garp, Roger e por aí vai. Bacana ver como os Piratas Rocks foram se formando através do Dave Back Fight, mas depois, né, com tantas lendas e tamanha fama ao redor do mundo, grandes nomes iam se aproximando ali até se juntar à tripulação. Apesar de eu achar que no caso do Silver Axe, cara, foi uma parada mancomunada aí com a marinha. Rox the Shebek simplesmente personaliza a Ilha Ratinosso, que tinha o formato de um peixe, e aí ele colocou 2 olhões formando uma belíssima caveira de bandana. Simplesmente gênio. E detalhe, ela tinha um formato ali que realmente remetia a peixe, é até descrito isso no capítulo. Será que o tesouro que foi tomado dela pelo governo mundial e levado para God Valley era exatamente a Uou no Mi, a fruta do peixe?
Sei lá, me pareceu uma relação aí que a gente pode traçar entre uma fruta muito valiosa, né, que é do peixe, mas é o modelo dragão azul, e também com essa questão do governo mundial ter tomado algo de Ratinosso que estava em God Valley, se essa fruta faz algum sentido. O fechamento do capítulo vem com um campo de informações absurdas para a gente analisar e também teorizar. Então vamos por partes, tá? Primeiro, a seguinte frase. Então, há 2 frutas do diabo que preciso adquirir. Uma delas provavelmente está em Elbaf. O poder dela só poderá ser liberado se Harold comê-la. Mais uma vez, né, o número 2, 2 frutas sendo relacionado diretamente ao Shebek. Então temos revelado que existem 2 Akuma no Mi lendárias capazes de destruir o mundo de One Piece como conhecemos hoje. O melhor palpite para uma das 2 frutas é que seja a Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. O Shebek claramente menciona sobre o dia prometido, o que se conecta diretamente com a menção do Roger no capítulo 968, em que ele diz que ele e sua tripulação chegaram a Laugh Tale cedo demais, como se existisse uma data correta, um dia prometido para isso acontecer e alguém mudar o mundo. O Luffy vai ser essa figura-chave para essa mudança, mas enquanto ele promete trazer o amanhecer, existe a outra fruta, né? O outro elemento, e parece que o Shebek talvez não buscasse o amanhecer, mas sim uma espécie de anoitecer para esse mundo, uma escuridão ainda mais intensa, tal como as trevas de Marshall the Teach prometem trazer. E a partir dele a gente já tem a outra Akuma no Mi fundamental para a mudança do mundo, a Yami Yami no Mi. Além de ser a fruta que o Barba Negra buscou a vida inteira, provavelmente influenciado pelo propósito de Shebek, ela também é a fruta do homem que hoje talvez seja o mais próximo de destruir o governo mundial. A Yami Yami no Mi e a Gomu Gomu no Mi são curiosamente parecidas e contrastam fortemente, tal como Luffy e Teach. Uma é a luz, a outra a escuridão. Uma liberta, a outra limita. É uma dicotomia muito clara que me faz pensar que, como Oda já vem deixando claro desde a apresentação dos poderes do Barba Negra, a Yami Yami no Mi é uma das frutas mais importantes que existem nessa história. Se esse for o caso, o cenário de Luffy e Barba Negra contra Munerona ganha muito mais força, porque suas frutas são a chave para o fim dessa tirania. Seria como Yin, que representa a escuridão, e Yang, que representa a luz, 2 conceitos em oposição que se completam e perpetuam. E aí, essa página, com as imagens de Luffy e Teach destruídas no Salão das Flores, começa a fazer muito mais sentido. Uma arma ancestral e 2 homens destinados a destronar o rei do mundo. Se isso acontecer, Teach também teria a oportunidade perfeita para roubar os poderes de Mu e se cravar definitivamente como o vilão final de One Piece. Os outros palpites são: eu sinto que a Gura Gura no Mi, cara, é muito deixada de lado, né? Ela foi mencionada como a paramécia mais poderosa, foi a primeira escolha do Barba Negra logo depois da Yami Yami no Mi e era temida por ser um poder capaz de destruir o mundo. Se ela fosse uma das 2 frutas mencionadas pelo Shebek, o Barba Negra já teria as 2 frutas que precisa para mudar esse planeta e destronar Imu. Mas qual seria a relação aí de alguma delas com o Elbaf? Eu, para ser sincero, acho extremamente improvável que a Gomu Gomu no Mi não esteja dentro dessas 2. E a outra possibilidade que eu acho muito válida é a suposta fruta que agora pertence ao Loki, né? Pra mim, esse é um palpite excelente. A gente sabe que uma lendária Akuma no Mi permanecia guardada em Elbaf através de geração em geração pela família Armstrong. Pela família real do país, né? Então, eu acho que existe uma grande possibilidade de ter sido de fato a Gomu Gomu no Mi que foi roubada, saiu de lá e acabou caindo na Vila Fuxa, nas mãos e na boca do Luffy. Mas caso não fosse e o Loki realmente tenha consumido essa Akuma no Mi lendária de Elbaf, ela é uma excelente escolha. Além de ser uma fruta lendária de um país lendário, agora ela está nas mãos de um personagem lendário que promete feitos lendários. Então a recém-formada aliança entre Luffy e Loki é a junção das 2 frutas com a capacidade de derrotar exatamente quem? Perfeito, a figura que nesse momento invade Elbaf. Simplesmente a junção capaz de derrotar Imu-sama.
Pra mim, os dois caminhos que fazem mais sentido são a fruta do Luffy e ela tava em Elbaf, porque o Shebek diz que é a fruta de lá, e a outra é a Yami Yami no Mi. Ou a outra possibilidade é a fruta do Loki, que é de Elbaf, e a Akuma no Mi do Luffy. Pra mim, esses dois cenários são o que fazem mais sentido. Agora, por que o Shebek disse que só o Harold poderia libertar o poder da fruta? Talvez ele acreditasse que o novo Nika seria um gigante, que a fruta especial de Elbaf só poderia despertar ou estava destinada a ser consumida por alguém com sangue de gigantes malignos ancestrais? Por que o próprio Shebek, por exemplo, não pensou que ele poderia comer e despertar? Será porque ele já tem uma fruta? Será que foi a partir desse dilema da necessidade de consumir duas Akuma no Mi que ele fez algo para que seu filho nascesse com um corpo estranho capaz de suportar duas ou mais frutas do diabo? Será que o corpo estranho do Barba Negra pode ter uma motivação por trás que é para ter duas frutas capazes de mudar o mundo e realizar os planos dos piratas Rocks? Partimos então para a próxima frase. E encontrar a Gareira, certo? Eu só conhecia eles como lendas. Mais uma sentença que a gente consegue se aprofundar e trazer muita teoria. Aqui eu também vejo dois caminhos para o uso dos gigantes congelados da Gareira. No capítulo 648, os Reis dos Mares comentam que eles vão precisar da ajuda daquele clã, daquela raça específica para consertar o barco. Faria muito sentido que essa menção fosse referente aos gigantes ancestrais carpinteiros da Gareira. Afinal de contas, Noah é um navio colossal, gigante. Mas Shebek ia usar isso exatamente para quê, né? Para realizar a promessa de Joy Boy e o que mais? Será que tem alguma coisa a ver com o Davy Jones ficar no fundo do mar, sair lá de baixo? Ainda é um pouco incerto, então eu acho que a outra possibilidade pode ser melhor. Simplesmente a reconstrução de Pluton. Pelo jeito mais caótico do Shebek, por estar buscando os gigantes da Gareira, que claramente tem relação direta com a Galeila de Water 7, que passou de geração em geração as plantas de Pluton, eu diria que o Shebek queria criar o counter da arma ancestral que estava naqueles arquivos que o Franky queimou, para assim o Shebek ter um recurso destrutivo inigualável em suas mãos. Então, de alguma forma, ele sabe que através daqueles gigantes carpinteiros lendários que estão congelados, ele conseguiria reconstruir Pluton. Porque, cara, há muitos e muitos e muitos séculos, há muitos anos atrás, eles tiveram ali as plantas desse counter, que acabou sendo passada de geração em geração e acabou caindo nas mãos de Iceberg e Franky. Então ter uma construção desse calibre, uma arma ancestral ou praticamente uma cópia de arma ancestral nas suas mãos, seria uma ameaça gigantesca do Shebek contra o governo mundial. Noah parece ser algo mais poderoso no sentido simbólico, enquanto a construção da arma que é, cara, a contramedida a Pluton, algo mais poderoso no sentido destrutivo, tal como é Rocks the Shebek. E aqui entra um detalhe um pouco assustador, porque o Shebek não conseguiu, mas o Barba Negra vai conseguir. Rocks não conseguiu encontrar os gigantes da Gareira em Punk Hazard, e isso é certamente algo que o Barba Negra também vai buscar. Só que a solução para encontrá-los já está no seu bando. O Kuzan tem vasto conhecimento de Punk Hazard e é literalmente o Homem-Gelo. Será que ele vai indicar ao Barba Negra a localização dos gigantes e ele próprio vai descongelá-los? É muito bizarro como o Teach, na reta final de One Piece, tá em absolutamente todos os cantos, todas as frentes e com muito recurso para avacalhar esse mundo. Outro ponto muito interessante dessa revelação é que a própria Big Mom estava buscando os gigantes congelados da Galeila, e já vimos no capítulo 847 ela mencionando que se tivesse o exército de Elbaf ao seu lado, ela já teria se tornado a rainha dos piratas. Será que o objetivo dela era usar os gigantes para a construção de algo específico tal como Pluton? Entendam que quando eu falo Pluton, não estou falando do Pluton que está em Wano. A gente sabe que está lá estacionado no país de Wano, a arma ancestral Pluton. Eu estou falando das plantas que o Franky tinha, né? Que caso aquela arma despertasse, deveria ser feita um counter dela ali, que também é uma insanidade total. O Chique lá no volume 0, na Batalha de Edward, comenta com o Rei dos Piratas que juntos eles poderiam dominar o mundo, visto que o Roger sabia a localização de uma arma ancestral, ou seja,
ter Pluton ou seu counter em posse seria certamente uma vantagem absurda a ponto de colocar quem a tivesse acima de todos os outros Yonkou. Eu achei curioso, tá? A própria Big Mom dizer que estava procurando e procurando, mas não encontrou esses gigantes congelados, porque no futuro o Caesar vai estar fazendo pesquisas de gigantificação para ela exatamente em Punk Hazard, onde estão esses gigantes congelados. Será que ela ainda tinha algum plano com eles para realizar o que Shebeck não foi capaz de fazer? Será que inclusive ela achou esses gigantes em outro lugar devido à sua gigantesca rede de informações, pegou eles e levou para um local onde ela poderia fazer estudos em cima com o cientista Caesar? Calma que vai ter mais ponto contribuindo para isso. A conversa continua e temos revelado que o Homem-Peixe dos Rocks se chama Babel, o que me deixou um pouco curioso porque o nome do Homem-Peixe dos Piratas do Roger se chama Sambel. Mas o mais importante dessa página é a menção de que eles não conseguiriam forçar esses gigantes congelados a agirem para eles, mas se tivesse o poder do atual rei de Elbaf, eles certamente conseguiriam. Será que era esse o plano da Big Mom? Conquistar o exército de Elbaf através do casamento do Loki com a Lola? Ter o poder do príncipe para conseguir forçar os gigantes congelados a fazerem o que ela pediria? É exatamente o que o Shebeck queria fazer, mas aparentemente foi a Big Mom, décadas depois, que ficou muito próxima de conseguir. Para mim, faz muito sentido que ela esteja reproduzindo os passos de Shebeck e fazendo um caminho para ela conseguir um poder gigantesco que a colocaria acima dos outros Yonkous. E é por isso que ela menciona que com o exército de Elbaf, ela teria sido a rainha dos piratas. Assustador também é como uma pisada na cara é o jeitinho carinhoso do Harold, do Loki e do Shebeck de lidar com quem tá enchendo o saco. Mas aqui foi legal ver o Kaido consistente com seu complexo de força desde jovem, e o Shebeck realmente assumindo o Harold como seu amigo, o que me fez acreditar que ele tinha mesmo fé de que o gigante seria o usuário perfeito para tal fruta especial de Elbaf. Juntos então, eles seriam capazes de virar o mundo de cabeça para baixo. E aí, a gente vai para a página final. Escutem aqui, homens. Elbaf será a chave para o colapso da Terra Santa. Aqueles que não acreditam em mim podem sumir. Depende inteiramente de vocês se me seguirão ou não até aquele dia fatídico. Mas se estiverem decididos, se me acompanharem por um tempo, eu lhes mostrarei o topo do mundo. O Shebeck é um personagem absolutamente incrível. A expectativa por ele era gigantesca e o Oda tá entregando muito mais do que o esperado. Como é que pode uma coisa dessa, cara? E o que me assusta é que a ambição dele, a maneira como ele fala, como ele se direciona, cara, é digna da sua pessoa. É uma coisa espetacular. Inclusive, essa frase dele é um anúncio. O arco de Elbaf é o que vai incendiar a guerra final de One Piece. A queda do governo mundial e a corrida pelo tesouro de Joy Boy. Tudo tá muito mais perto de acontecer do que parece. As resoluções que a gente vai ter no arco de Elbaf vão ser completamente diferentes de tudo que a gente já viu nessa história. A partir desse momento, da conclusão desse arco, One Piece vai mudar para sempre. O planeta, o mundo, a sociedade, a hierarquia como funciona, tudo vai virar de cabeça para baixo. E para concluir, né, com uma breve teoria que eu acho que é cravada, tá? Assim que eu olhei pro Ganzui de ladinho, ali atrás da Big Mom, eu tive uma certeza. Ele é o pai dos trigêmeos Charlotte Opera, Counter e Cadenza. Inclusive, eles têm 46 anos, o período bate muito bem e o rosto deles, irmão, não precisa nem chamar o ratinho para fazer exame de DNA, né? O mágico de Nepo Baby aí. Meus queridíssimos, esse foi o review, espero de coração que você tenha gostado, tá? Gostado também das especulações, das teorias aqui apresentadas e, claro, dessa análise como um todo. Se você gostou, cara, deixa um comentário, se você gostou, deixa aquele like e se ainda não é inscrito, cara, se inscreve nesse canal, junte-se a nós nessa gigantesca frota dos chapéus de palha. De coração, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. One Piece tá um espetáculo, esse, cara, que flashback, Elbaf já tava muito bom, mas esse flashbackzinho tá elevando o arco a outro patamar, meus queridos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, é isso galera, valeu!